Oi, gente, tudo bem? Hoje vou estar fazendo mais um comentário sobre os juízos de Deus e eu não queria falar sobre nada sobre a lei, não nesses vídeos, mas eu terminei entrando no assunto da lei porque realmente esses assuntos todos estão completamente entrelaçados, né? Porque falou de juízo, fala de lei também, né? Então terminou entrando o assunto da lei e eu decidi me estender um pouco mais no assunto da lei, porque vai ficar mais entendido, né? O que eu quero falar também. E então eu vou sempre, né? Eu faço algum resumo, quase sempre, né? Não todas as vezes, mas quando é necessário, eu faço algum resumo para ficar um vídeo mais completo. Então, como eu disse já, né, antes, Deus, ele havia prometido a Abraão que ele ia criar uma nova nação a partir de Abraão, quando o mundo estava, como eu expresso, minha forma de expressar, de costas para Deus, depois da Torre de Babel. Então a rebelião havia tomado conta da humanidade, como nunca dessa vez, porque agora o mundo estava afundado na idolatria, como eu já disse. Então, agora Deus, ele precisava escolher uma nação, porque esse já era o propósito de Deus desde sempre, né? Desde a eternidade, Deus já tinha um propósito de uma nação para Deus realizar nela o plano da salvação. Então, como o mundo estava totalmente de costas para Deus, agora afundado na idolatria, então Deus chama Abraão e cria de Abraão, Deus forma uma nova nação, e essa nação agora é orientada desde pequenininho, cada pessoa, né, sendo instruído por Deus para cada pai orientar seus filhos desde pequeno, porque depois eu vou falar algo que vocês vão entender, claro que já entende, só falando assim, já fica claro o porquê, mas depois eu vou falar na prática, né, mostrando na prática o que aconteceu, não havia acontecido no passado. Então agora Deus toma essa atitude, criar uma nova nação e que esses filhos fossem instruídos desde pequenininho, dentro do temor do Senhor, dentro do amor, fazendo tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é de boa fama. Então esse é o propósito, esse é o desejo de Deus. E é isso que Deus ensinou para a nação de Israel. E então, agora o mundo estava de costas, mas agora havia um povo, não exatamente uma nação inteira, mas 3 homens, né? 3 homens estavam comprometidos com Deus. E é claro, antes de Abraão houve homens tementes a Deus, né? Mas não vamos voltar lá atrás na história. Vamos agora de Abraão para frente, de Abraão, Isaac e Jacó. Então agora ainda não tinha Isaac e Jacó, mas Abraão, ele junto com o seu sobrinho, né? Porque quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e de ti farei uma nova nação, uma poderosa nação e tal, ele sai dali e ele vai e leva consigo o seu sobrinho Ló. Então Deus guia ele para a terra de Canaã e depois um tempo ele vai para o Egito, mas depois ele volta novamente para a terra de Canaã. Ali ele começa a crescer mais ainda, né? Ele cresce, ele vai ficando mais um homem poderoso em posses, né? Vai se tornando mais rico e Ló também vai crescendo juntamente com ele. E chega um tempo que Abraão e Ló começam a ter problema por causa dos seus... Eu vou fazer assim, falar bem resumido, né? Eles começam a ter problema por causa dos seus servos, começam a brigar, né? Eles tinham muitos servos, muitos animais, muito gado, muito... tudo. Eles tinham de tudo, né? Eles eram pessoas ricas, muito ricas. E então começa a haver desentendimento entre os pastores. Então Abraão, ele diz, Ló, escolhe o lado que você quer ficar, que você quer morar, porque a gente tem que se separar. Então, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Olha só a bondade de Abraão, né? Sendo que
ali o que tinha frente ali era Abraão, porque foi Abraão que foi chamado. Ló foi porque Abraão quis levar. Ló era filho de Arã, irmão de Abraão. Então, como Arã havia morrido, então Abraão ele ficou como se fosse pai. Ali ele era um tio que zelava muito, tinha muito carinho por Ló. Então ele levou Ló com ele. Bom, aí chega esse tempo, né, que teve que fazer essa decisão, tomar essa decisão, e Ló, ele olhou e viu uma vista muito linda, um lugar verde, uma grama verdejante, uns pastos excelentes, e então Ló disse para Abraão, eu vou escolher esse lado. E Ló foi para esse lado dessas campinas verdejantes, que ficava ali entre Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que Ló ele foi estendendo as suas tendas, e ele se entrosou ali com o povo de Sodoma e Gomorra, o povo de Sodoma, né? Mas era tudo pertinho ali, Sodoma e Gomorra. E Ló, ele terminou trabalhando ali no meio daquele povo, terminou sendo uma pessoa muito influente, muito conhecida, e Deus, ele tem um propósito para cada coisa. É claro que quem escolheu ali foi Ló, não foi Deus que falou, Ló, escolhe aqui. Ló não orou para escolher, mas Deus, eu creio que Deus permitiu que fosse assim, porque, como nós sabemos, essas duas cidades era perversa, eram duas cidades muito malignas, um povo muito mau e também depravado, e cedo ou tarde o juízo viria, com certeza. E foi o que aconteceu ali. Para eles, todas aquelas abominações e toda aquela crueldade e maldade era coisa normal, e Ló ali no meio deles, Ló, a Bíblia diz que Ló era justo e que ele todos os dias ficava muito triste, se aborrecia muito de ver a maldade daquela cidade, de ver a crueldade daquele povo, a imoralidade, toda a injustiça que ali corria solto. Então Ló se entristecia por ser um homem justo, mas chegou um dia que a palavra de Deus diz que Ló, ele estava sentado na frente, então na frente da cidade, na entrada. Então quando a pessoa ela tinha um cargo, tipo assim, um cargo público, né, para resolver situações da população e tal, que essas pessoas normalmente ficavam na entrada da cidade, né? Então, ali Ló, sentado na entrada da cidade, dá a entender que Ló, ele tinha um cargo assim elevado, né? Um cargo público. Então, seja como for, Ló era muito conhecido, se tornou, como eu disse, popular no meio daquele povo, e não era à toa que Ló se tornou popular ali, porque eu acredito que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque Ló, ele foi, na verdade, durante o tempo que Ló ficou ali, a Bíblia não vai dizer quanto tempo, mas Ló ficou ali por alguns anos, e Ló, ele era uma luz no meio das trevas, era uma luz que brilhava no meio da escuridão, porque Ló era o único justo naquela cidade. Ló e a sua família era diferente, era um povo diferente, embora a Bíblia não faz muito comentário sobre a família de Ló, mas fala que suas filhas eram virgens. E com certeza Ló era conhecido por ser um homem diferente, um homem que se destacou no meio deles ali, rico, um homem de posse, um homem cujo Deus era justo, reto e completamente diferente dos deuses daqueles povos ali, não só de Sodoma e Gomorra, mas dos demais povos também. Era um Deus completamente diferente, um Deus único, e o povo viu todo aquele testemunho. Então eu vejo assim que Ló, ele foi uma testemunha do Deus verdadeiro durante os anos que ele passou ali, e com certeza Ló, ele deu testemunho com a sua vida, né? Ele deu testemunho com a sua vida justa e reta, e com suas atitudes também, e embora algumas fraquezas, né? Porque o ser humano ele é falho mesmo, mas com toda a fraqueza, mesmo assim Ló, ele foi um destaque ali da justiça de Deus, né? Então Ló foi um representante de Deus ali entre aqueles povos, né, de Sodoma e Gomorra. E só que chegou o dia que Deus não poderia mais tolerar a maldade
e a impiedade daqueles povos, daquelas duas cidades. Então Deus enviou os seus anjos, né? Aqueles homens que Ló viu quando ele estava sentado ali na entrada do portão da cidade. Chegou 2 homens diferentes, entraram na cidade. Então aqueles homens não eram pessoas comuns, mas eram anjos de Deus, que havia acabado de chegar do céu. E ali, quando Ló viu aqueles homens, a Bíblia diz que Ló correu e se prostrou diante deles com o rosto em terra. Então Ló, piedosamente, Ló disse para eles: senhores, eu estou falando nas minhas palavras, tá, gente? O meu modo de expressar. Senhores, eu convido a vocês para que aceite a minha hospitalidade e venham comigo para a minha casa, porque essa cidade é muito perigosa, vocês não podem ficar aqui. E eles disseram: não, antes a gente vai passar a noite na praça da cidade, não tem problema não. Aí Ló insistiu com eles, disse: não, vem para a minha casa, amanhã vocês seguem o seu caminho, mas vem para a minha casa e eu vou hospedar vocês na minha casa. Então eles aceitaram e Ló levou eles para a casa dele. E lá Ló, a família Ló, ou a família, alguém da família, né, lavou os pés daqueles 2 varões, anjos de Deus, mas Ló jamais imaginou que aqueles fossem anjos de Deus. E Ló mandou preparar um banquete para aqueles homens. Mas quando aqueles homens foram para a casa de Ló, os homens da cidade, eles viram que alguém havia chegado na cidade e que Ló havia levado para a casa dele. Então um contou para o outro e se ajuntou todos os homens da cidade, né? Eu acredito que quando fala todos, eu penso que não foi todos na totalidade, né? Mas pela expressão dá a entender que é quase todos, pelo menos, né? E ali eles foram para a porta da casa de Ló e gritavam, né, para Ló pôr para fora os homens que entrou na casa de Ló. E Ló, ele não fez isso, mas chegou um momento que Ló abre a porta e segurando a porta atrás dele, ele fala com aquele povo, né, para aquele povo se acalmarem, que ele jamais faria isso também, ele não entregaria aqueles que ele acolheu na casa dele. Mas o povo tenta invadir e nisso os anjos que estão dentro da casa de Ló puxam Ló para dentro e tranca a porta. E aí esses anjos, eles cegam todos aqueles homens, né? Eles, não sei se estenderam a mão, mas de qualquer forma eles cegaram todos aqueles homens que estavam ali, aquela multidão toda que estava, certamente ia longe, né? Até da casa de Ló estava, porque era uma grande multidão. Então eles ficaram cegos e eles saíram tateando para achar o caminho de volta. E então os anjos declararam a Ló: Ló, nós somos anjos do Senhor e nós viemos aqui, Ló, para salvar você e sua família. Deus viu a perversidade dessa cidade e ela será destruída. E Ló, você tem mais alguém que é da sua família nessa cidade? Se tem, reúne todos, chama, proclama, fala que haverá uma destruição para que eles todos saiam dessa cidade. Então Ló disse, né, que havia os genros, futuros genros. Então Ló vai e avisa aos futuros genros que Deus ia destruir a cidade por causa da maldade e que eles deveriam sair de dentro da cidade. Mas eles zombaram de Ló e não deram a mínima para Ló, não deram a mínima. E então Ló, a Bíblia diz que Ló ali querendo arrumar as coisas, querendo pegar tudo para não ficar suas coisas mais importantes para trás. E as horas estavam avançando e os anjos apressaram Ló. E quando viram que Ló estava ainda demorando, apegado ali naqueles bens, então eles pegaram nos braços de Ló e da família de Ló e saíram puxando eles para fora. Aí a gente vê a misericórdia de Deus, o amor de Deus como é grande para com o ser humano. Então ali os anjos saíram puxando Ló e a sua família pelas mãos, pelos braços.
e tiraram eles de dentro daquela cidade. E quando estava lá fora, os anjos disseram: agora vocês seguem por toda essa campina, mas não olhe para trás. Não olhe para trás durante toda essa campina, porque esta é a ordem do Senhor. Então, Ló, ele pede, se ele poderia ir para aquela cidade próxima, que era a cidade de Zoar. Então o anjo concedeu: pode ir para Zoar. E ele foi. Quando Ló já estava distante com a sua família, então o fogo e enxofre começou a descer do céu e a destruir aquelas cidades. E aí, quando a esposa de Ló desobedece e olha para trás e é convertida numa estátua de sal, então Ló, ele foi liberto com toda a sua família, ele foi salvo da destruição, Então tem uma parte que Jesus ele compara, que o mundo será como os dias de Noé e os dias de Ló. Quando Deus tirar da terra aqueles que temem o seu nome, então a destruição, o juízo virá sobre toda a terra. Então esses pequenos juízos, eles vêm por causa de um motivo que eu vou estar falando mais adiante ou no próximo vídeo, porque Deus não poderia mais permitir aquela situação, mas Deus, ele não deixa de avisar. Antes que a destruição viesse sobre aquele povo, Deus enviou aquele mensageiro. Ele não pregou com suas palavras, mas ele pregou com sua vida, O que teme a Deus, que serve a Deus, ele sempre fala. Ele não vai conseguir viver muito tempo ali sem fazer algum comentário. Então, de qualquer forma, ele foi uma testemunha de Deus ali no meio daqueles povos. E também eu vejo dessa forma que aqueles homens que foram avisados, que o anjo disse a Ló: vai e avisa eles para que saiam dessa cidade, para que não estejam destruídos. Eu, no meu ponto de vista, aqueles homens, eles representaram toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque Deus sabia que aquele povo não daria ouvidos, que aquele povo rejeitaria, que aquele povo consideraria como fanático, consideraria Ló como louco, que estivesse delirando. Onde que essa cidade vai ser destruída? Você ficou louco, Então, seria a resposta de toda aquela população. Então, eu vejo, que aqueles homens que foram avisados, eles foram uma representação dos povos de Sodoma e de Gomorra. Seria aquela mesma resposta que Ló receberia se Ló saísse, tivesse ido de porta em porta avisar para cada um. E eles não aceitariam mesmo, porque Deus, ele não deixaria de avisar boca a boca se Deus soubesse que aquele povo ia realmente se arrepender. O meu ponto de vista, não está na Bíblia, que eles representou. Eu estou dando aqui minha ideia, meu ponto de vista. Eu acredito que Deus sabia que eles não iam se arrepender. E eles dariam a mesma resposta que os genros de Ló deram a ele. Antes de Deus enviar os seus anjos a Sodoma, Deus enviou, Deus mesmo, ele nem enviou, ele foi. Deus foi à casa de Abraão e Deus falou com Abraão. Deus avisou Abraão, Deus e 2 anjos, avisou a Abraão que ele destruiria a cidade de Sodoma. Então, Abraão, ele começa a interceder diante de Deus, Abraão estava fazendo o papel da igreja hoje, porque o dever da igreja é clamar diante de Deus. Não é dizer: mas do jeito que está, aquilo ali não tem jeito. Pro mundo, esse mundo não tem jeito, não. Não, mas nós, enquanto estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. Nós temos que clamar, nós temos que iluminar por onde nós andamos, assim como esses patriarcas foram luz na escuridão por onde eles passaram. Então, mas ali no caso, que Abraão, ele começou a interceder a Deus e dizer, Senhor, o Senhor vai destruir toda aquela cidade? Mas, Senhor, e se tiver ali 50 justos, o Senhor não pouparia a cidade por causa dos 50 justos? Então Deus disse: sim, Abraão, eu pouparia a cidade por causa de 50. Então Abraão abaixou: Senhor, mas deixa eu falar novamente, se tivesse ali 45, o Senhor ainda destruiria?
Aí Deus disse, não, Abraão. Aí Abraão foi abaixando, abaixando. Senhor, e se tivesse 30, e se tivesse 20? E depois, por último, Abraão disse, Senhor, e se tivesse ali, Senhor, só mais essa vez, deixa eu falar só mais essa vez, Senhor. Se ali tiver 10, o Senhor destruirá, o Senhor pouparia a cidade por amor dos 10? Deus disse, não, Abraão, se ali tiver 10, eu não destruirei a cidade por amor dos 10. Então, gente, vê que Abraão, ele não estava só preocupado com Ló, que era da sua família e a família de Ló. Não, ele estava preocupado com o povo, com aquela população. Mas por que Abraão estava preocupado com aquele povo? Um povo ruim, um povo mau, um povo cruel, um povo terrivelmente, um povo imoral, um povo cruel. Porque o amor de Deus se há derramado em nossos corações. Abraão era um homem aliançado com Deus, ele tinha esse amor em seu coração. Além de tudo, Abraão ele já tinha no seu coração o Evangelho, porque Abraão, Deus anunciou o Evangelho para Abraão, né? Abraão não é da lei, Abraão é do Evangelho, né? Então ele foi o primeiro a receber o Evangelho. A Bíblia diz isso, Paulo diz isso em Gálatas, né? Então ele entendeu a mensagem, né, de Deus em relação ao Evangelho, ele entendeu. E outro dia a gente comenta sobre isso, né? Então Abraão, que era do Evangelho, ele já tinha essa graça em seu coração, esse amor em seu coração, e ele teve compaixão daqueles povos ali, mas ali não tinha 50 justos, não tinha 45, não tinha 30, não tinha 30, não tinha 30, não tinha 25, não tinha 20, e não tinha nem 10 justos ali. Então, Abraão falou, intercedeu a Deus, foi clamando, diminuindo, Senhor, e se tiver 10, Senhor, poupa a cidade por amor aos 10? Deus disse, sim, Abraão, por amor aos 10, eu não destruo a cidade. Olha, gente, a palavra de Deus disse que Jesus, ele vai dizer depois, né, que o mundo, hoje, ele também está condenado, o juiz está chegando, é por isso que nós estamos avisando, o juiz está chegando, e Deus compara ao tempo de Sodoma e Gomorra. Jesus, ele disse que como aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló, será também na vinda do Filho do Homem. Que o Senhor disse, né, que a terra estava corrompida, estava numa situação caótica, né, em Sodoma e Gomorra e no tempo antediluviano. Mas falando de Sodoma e Gomorra, mas quando Deus tirou Ló, então choveu do céu fogo e enxofre. E no tempo de Noé, a Bíblia diz, então quando Noé entrou na arca, o Senhor fechou a arca por fora, então o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também nesta geração, a última geração. É por isso que nós estamos anunciando, o juízo está chegando. E veja bem, quando o mal ele se torna normal, pode ter certeza, normal aos olhos humanos da população, né? Quando é normal para algum grupo, para alguma pessoa aqui e acolá, tudo bem, né? Deus entristece, mas dá para ir levando. Mas quando aquilo generaliza, quando todo mundo diz, mas isso aí não tem nada a ver e tal, então pode ter certeza que o juízo está chegando. No próximo vídeo eu vou estar falando de mais um dos juízos de Deus, e para a gente estar refletindo sobre as misericórdias de Deus. Até lá, fiquem com Deus.